Fala galera do TVQ, eu sou Maria Cristina e hoje estamos aqui com o Vinícius, o coordenador da campanha Defenda-se. Olá Vinícius, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Eu estou super feliz de falar com o TVQ, eu adoro esse projeto, conheci ele em São José e eu não sabia que tinha aqui em Itapejara, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E iremos fazer algumas perguntas a você, tá bom? Ótimo, ótimo. Vinícius, por qual motivo e objetivo foi criada essa campanha? A campanha Defenda-se foi criada em 2014, na época da Copa do Mundo de Futebol. Então, na época, todos os municípios que iam receber os jogos da Copa, tinham um compromisso de criar atividades e ações para minimizar os problemas decorrentes dos grandes eventos. Então, já é sabido que em grandes eventos aumenta muito a circulação de pessoas, de turismo, as obras são muito monumentais, então também aumenta muito o número de operários que trabalham nesses municípios e aumentam os índices de violência de qualquer tipo. E aí a gente tinha uma equipe nessa época participando dessa rede, dessa agenda de convergência que a gente chamava na época, para fazer diagnósticos sobre o problema da violência sexual especificamente. E uma das demandas das organizações da sociedade civil e do próprio governo era de que não havia materiais específicos para crianças. Então você via na época campanhas para adolescentes, como a campanha ANA do Nordeste, da Aliança Nacional dos Adolescentes, as campanhas do governo, né, como o Proteja Brasil, o Humaniza Redes, o Disque 100, mas para a criança pequena, de 4 a 12 anos, que é essa fase que a gente atende na campanha, não tinha. E como a gente descobriu na época que a maior parte das violências sexuais aconteciam contra crianças de 4 a 11 anos, a gente falou, esse é um público em potencial que precisa ser atendido. E outra questão que nos motivou a fazer esse projeto é que a maior parte dos crimes de violência sexual ocorrem em casa. Então a gente somou essas duas questões. Se a maior parte do público violentado tem entre 4 a 11 anos e essas crianças têm seus maiores agressores em casa, da onde que elas vão conseguir encontrar sua rede de apoio para denunciar os crimes se elas não têm conhecimento deles e se eles acontecem em casa justamente por aqueles que deveriam proteger? Então os primeiros 6 vídeos foram feitos em 10 dias, foi surreal fazer os vídeos, a gente teve muito apoio da diretoria de marketing, da comunicação institucional, dos pedagogos do grupo, de muitos educadores que já trabalhavam um pouco sobre linguagem amigável, os grupos de comunicação. E a gente desenvolveu essas histórias falando assim, time da defesa, aquelas pessoas que entendem do assunto ou que sabem se defender, e time do ataque, aquelas pessoas que são os agressores. E aí hoje a gente já reconhece que essa dicotomia, essa coisa dúbia assim, entre bem e mal, preto ou branco, ela não é tão concreta, mas na época ela funcionou para a gente ambientar a questão do futebol, né? Time da defesa, time do ataque. Aí com o avanço da campanha a gente foi elaborando um pouco melhor essas questões. E Vinícius, você se sente realizado pelo tamanho da campanha? A gente se sente muito bem, até porque assim, como eu falei, a gente fez o vídeo em 10 dias. Então a gente não imaginou que ia ter toda essa repercussão, mas justamente porque a gente identificou que havia uma demanda social, ou seja, não havia materiais para crianças, que a gente começou a ser reconhecido. O primeiro surgiu em 2015, que é o prêmio Neide Castanha. A Neide Castanha era uma lutadora pelos direitos humanos, especificamente na questão da violência sexual. E esse prêmio é dado pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e ele elege por ano quais são as melhores iniciativas que enfrentam a violência sexual com bons resultados. Então esse foi o primeiro prêmio. Em 2016, a gente recebeu um certificado da Organização dos Estados Americanos, que é como se fosse um braço da ONU aqui no continente americano. E com isso, com esse certificado de excelência que a gente recebeu, a nossa coleção de vídeos começou a ser disponibilizada para 35 países em que tem membros da Organização dos Estados Americanos. E o último prêmio veio ano passado, que é o prêmio da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação, e aí ele premia iniciativas de comunicação. Para a gente é interessante, porque como é um projeto de comunicação, é um prêmio de comunicação relevante. E vocês devem ficar muito felizes, né, por o tanto de gente que vocês ajudaram e ajudam, né? Sim, por exemplo, esses prêmios que você citou, eles são importantes porque a gente acha que está no caminho certo, está desenvolvendo um trabalho que é relevante, mas também porque a gente populariza uma linguagem que às vezes nem todo mundo tem acesso.
Então, por exemplo, tem muitos locais onde as crianças não têm acesso à educação, não têm acesso a uma comunicação ampla, como a internet, às vezes só têm acesso à televisão, ou só têm acesso a um tipo de comunicação. Então, com esses prêmios, a campanha ganha visibilidade na mídia, dos vários meios de comunicação, e chega até essas pessoas. Então, o nosso próximo passo eu sei que vocês já divulgaram aqui em Itapejara, por exemplo, os spots de rádio, né? Já utilizaram os spots de rádio. Muita gente não tem TV. A gente precisa pensar nessas mídias. Nosso próximo passo é tentar as TVs, tentar os cinemas, as salas de jogos online. Tem muitas crianças que são abordadas em ambientes de jogos online para serem cooptadas para a violência sexual. Então é muito importante que a gente disponibilize para mais gente. Então para a gente é muito gratificante dar essa contribuição social para a política pública. Hoje teve um evento, você poderia nos falar um pouquinho dele? Então, a gente está chamando esse evento de Turnê Defenda-se. A gente está se colocando como artistas aqui, porque a gente está circulando com esse projeto em todos os colégios maristas e também, sempre que tem oportunidade, nas escolas sociais, como aqui em Itapejara. A ideia desse projeto é que agora a gente tem 2 livros, que é O Mina e Suas Luzinhas e Um Bairro contra o Silêncio em Defesa da Vida, que falam para 4º ano e para 7º ano um pouco da campanha Defenda-se. Então a gente ajuda a instrumentalizar professores com guia, são 2 livros paradidáticos e acompanhado desses livros que foram feitos pela FTD, acompanha também um guia para o professor, para que eles tenham melhores condições de tratar disso na escola, no ambiente da escola. Então a gente está passando por todos os colégios e unidades sociais para falar desse livro e também da nossa proposta metodológica de como desenvolver a campanha, fazendo mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Dizendo mais ou menos disso que eu estou falando. E aí hoje, muito interessante que aqui em Itapejara a gente não falou só para maristas. Tinham toda a rede de proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, unidades básicas de saúde. E isso é muito importante porque a gente acaba falando para toda a rede, porque não é papel só da escola fazer enfrentamento da violência sexual. A escola sozinha faz uma parte, mas ok, teve a denúncia, vai para onde? Vai para o Conselho Tutelar, vai para a Unidade Básica de Saúde, vai para o Ministério Público, vai para a Delegacia. Então é importante que essa rede seja integrada. Então, aqui depois de Itapejara, a gente segue para São Paulo, depois de São Paulo, Maringá e Londrina, e aí a gente termina a turnê. Mas a gente passou por todos os colégios onde a gente tem presença. Muito obrigada, Vinícius, por essa entrevista. Por hoje é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e tchau!